Olá, turma, tudo bem com vocês? Essa aqui é a nossa aula 1, a parte C, Evolução da comunicação homem-máquina. Esse é o tópico que nós vamos tratar, Evolução da comunicação homem-máquina, nessa aula da disciplina Tecnologias Multimídia. Nós estamos aqui ainda dentro da aula 1, essa nossa aula é a aula 1 ainda, e nós fizemos na parte A da aula a apresentação da disciplina. Na parte B, nós falamos do mundo analógico e mundo digital. Falamos um pouco sobre digitalização, evidente, e também falamos sobre resolução e também sobre pixels. Hoje nós vamos falar sobre a evolução da comunicação homem-máquina. Evolução da comunicação homem-máquina. Nós vamos tratar de 3 tópicos: ambientes orientados a texto, ambientes orientados a ponto e ambientes multimídia. Então são esses 3 tópicos que nós vamos tratar nessa aula 1C. Ambientes orientados a texto. Primeiro, alguns tipos de ambientes orientados a texto, a forma como eles são implementados. Então temos o primeiro deles, que é por linhas de comando. A origem são as máquinas de escrever, e uma linha é de 40 a 80 caracteres. A ideia aqui é escrever os comandos, escrever a parte de texto. Estamos pensando em linhas de comando, então quando você digita e dá Enter, ele vai fazer alguma coisa. Um exemplo, o operador, ele escrevia o que desejava que a máquina fizesse. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o prompt de comando do Windows, e que ainda é o tal do remanescente, né, que ainda existe, prompt de comando do Windows. Também temos os interpretadores de comando do Unix, e eles são exatamente esse tipo de ambiente orientado a texto por linhas de comando. Tem um exemplo de comando, dir, por exemplo, dir. Você digita lá dir e, dependendo da pasta, né, onde você está, vai aparecer todos os arquivos presentes ali naquela pasta. Se você digitar format, por exemplo, format asterisco, ponto asterisco, por exemplo, todo o conteúdo do local onde você digitou esse comando será apagado e reformatado para receber os novos arquivos que vão ser colocados nele. Então toma cuidado, né, para não digitar format lá no prompt de comando do Windows, que ele vai obedecer direitinho. É uma das formas que o pessoal usa para formatar um HD, utilizando o prompt de comando do Windows. Por telas, falamos por linhas de comando e também por telas. Nós temos a maioria dos processadores de texto simples. Aqui é importante ter em mente o simples. Então esses processadores aqui de texto, eles são ambientes orientados a texto por telas. E os ambientes de programação, os IDE, que são Integrated Development Environment, que são responsáveis aqui quando você tem um software como um Java, por exemplo, uma linguagem C, está programando o Arduino, por exemplo, você tem ali um ambiente de programação, e naquele ambiente você escreve os comandos, são linhas de comando, várias dessas linhas de comando, e depois você manda ele compilar, manda ele interpretar e executar, e você utiliza aquele programa que você fez. Então esse IDE aqui é um ambiente de programação, e ele também é um ambiente orientado a texto por telas. E as planilhas eletrônicas. Hoje em dia existem ambientes, assim como ambientes, né, orientados a texto, mas que também são uma combinação dos ambientes orientados a ponto e os ambientes multimídia. Enfim, né, você tem essa combinação de ambientes e às vezes fica difícil, né, uma classificação, por exemplo, um Word ou um Excel, não querendo fazer propaganda, mas são ambientes que são orientados a texto por telas
mas que tem elementos como o ambiente orientado a ponto e o ambiente multimídia também. Nós temos isso tudo integrado num único ambiente. Aqui fala uma tela de 1.000 a 3.000 caracteres e a manipulação direta de textos, mas é impossível manipular gráficos. Impossível manipular gráficos. Isso quando você tem um ambiente orientado a texto por telas apenas. Só isto. Tá? Então, existe alguns programas, por exemplo, o Notepad, por exemplo, que a gente utiliza normalmente, e ele não tem orientação nenhuma para nenhuma possibilidade de você manipular gráficos. Então, ele é um exemplo, né, de um processador de texto simples, fornecido aí para Microsoft. Eu queria mencionar duas características que distinguem os ambientes orientados a texto do outro ambiente que nós vamos tratar agora nos próximos slides, que é os ambientes orientados a ponto. Ambientes textuais orientados a telas são endereçados por caracteres. Ou seja, você tem posição, né, do texto que você escreveu, aparece à esquerda, né, do seu ambiente, onde você está, o ambiente que você está utilizando, ele aparece ali como o IDE, por exemplo, o IDE, né, do ambiente de programação, esse aqui. E os ambientes orientados a ponto são ambientes gráficos, são endereçados por pontos ou pixels. Nós já falamos de pixel na aula 1b, aqui aparece novamente os pixels, e nós temos o acesso ao gráfico por meio desses pixels que estão ali presentes. E por isso o nome de ambientes orientados a ponto. Nós vamos falar sobre eles agora. A tela gráfica é um ambiente orientado a ponto, uma tela gráfica. E você tem de alguns milhares até mais de 1 milhão de pixels. Temos aqui dois exemplos aqui de quantidade de pixels que nós temos. Só multiplicar 800 por 600, nós temos o número de pixels. Ou então nós temos o número de colunas e o número de linhas, que vai resultar na quantidade de pixels disponíveis que vão ser utilizados para formar a imagem que está na tela. E nós podemos ter gráficos nessa tela, imagens mesmo nessa tela. Temos aqui uma redução de custo que tornou esses ambientes gráficos o padrão atual. Então, tanto no Windows quanto no Mac e em outros, no Linux, nós temos esses ambientes orientados a ponto bastante presentes, bastante usuais. O poder de processamento e o custo para obter esse processamento todo caiu bastante o valor. Temos memórias da ordem de giga. É memória que não acaba mais. E nós temos disponível uma rapidez muito grande de acesso aos dados que estão ali dentro, armazenados nessa memória. Isto é uma coisa, assim, no mínimo espetacular. E esses ambientes orientados a ponto se valem muito desses recursos, tanto de processamento quanto de memória. Tem a memória RAM, tem a memória que está no SSD, que é uma memória que permanece como se fosse um HD. Textos tornaram-se um caso particular de gráficos. Fácil combinação com desenhos, facilitando, né, esse what you see is what you get. O que você vê é o que você consegue, é o que você obtém. E formam essa sigla aqui. Então, textos tornaram-se um caso particular de gráficos. É o que nós vemos no Word, por exemplo, ou no Excel. Você tem uma combinação aí de orientados a texto, mas que são, na verdade, orientados a ponto. As telas de um tablet, por exemplo, ou de um smartphone, é exatamente isso, né? Você olha ali na tela, e você toca na tela, e você tem uma resposta, dependendo do aplicativo que você está usando, ou do sistema operacional que você está usando, tem uma determinada resposta específica. E isso você consegue olhando para a tela e tocando na tela. E ele vai e te fornece a informação. Inclusive, temos aplicativos de texto que você usa para escrever texto. Eu, pessoalmente, uso bastante. Mas vamos lá. Agora, os ambientes multimídia. Falamos dos ambientes orientados a texto, os ambientes orientados a ponto, e agora os ambientes multimídia.
O uso de animação é muito forte aqui. Você tem uma ilusão de continuidade. Eu me imagino no Instagram fazendo esse movimento, envolvendo as coisas que estão lá, inclusive imagens. Isso ocorre, né, de uma forma confortável, de uma forma bastante interessante, devido a essa ilusão aqui de continuidade. A tela ela não fica cintilando, ela fica contínua, como se fosse uma folha de papel. E isso em cinema são 24 quadros que a gente utiliza, que são utilizados, perdão, são 24 quadros, e em televisão são 30 quadros por segundo. E a maioria das aplicações ainda está abaixo desse limiar, de 24, 30 quadros por segundo, e com cerca de 10 quadros por segundo. A qualidade ela é sacrificada em favor da velocidade. Nós ainda temos muito processamento, especialmente quando se fala de imagem e processamento necessário, a quantidade de memória necessária é bastante elevado. Isso implica num custo. Uma máquina que não tem um processador bom, por exemplo, ou uma máquina que não tem boa quantidade de memória, ela acaba tendo problemas e não vai funcionar bem aqui. Porém, né, graças a técnicas avançadas de compressão de vídeo, hoje já é possível assistir televisão no computador. Nós temos uma taxa de quadros por segundo que é acessível numa máquina como um computador. E o uso do som. Nós temos as duas coisas, o uso da animação e o uso do som. O ouvido humano é muito mais lento que o olho, porém mais sensível a pequenas variações. E isso produz um desafio no desenvolvimento de placas de som. Placas de som atuais permitem o uso de vários canais de áudio simultâneos e o som se torna mais agradável. E ouvir programação de rádio, né, na internet se tornou algo comum. Os celulares, por exemplo, é comum ouvir rádio na internet. E conversar ao computador usando um microfone é algo comum hoje em dia. São o VoIP, voz sobre IP. Portanto, nós temos nossos 3 ambientes aqui. Ambientes orientados a texto, ambientes orientados a ponto e ambientes multimídia. A ideia aqui é vocês serem capazes de distinguir esses 3 tipos de ambiente, saber que esses ambientes eles ainda existem. Existem alguns softwares, alguns aplicativos que combinam esses 3 ambientes. Você parece estar usando um ambiente orientado a texto, mas de repente aparece um gráfico e você consegue manipular esse gráfico, modificá-lo com relação a brilho, essas coisas. Isso é comum no Word, por exemplo, e no Excel. E ambientes orientados a ponto são aqueles que estão relacionados com a tela de um computador que nós temos com uma certa resolução. Falar em resolução no ambiente orientado a ponto faz bastante sentido. No ambiente orientado a texto, não faz sentido falar em resolução. Faz sentido falar em caracteres. E os ambientes multimídia? Nós acabamos de falar da animação e do som. E aqui no ambiente multimídia faz muito sentido nós falarmos, no caso da imagem, em quadros por segundo. E capacidade de processamento para atender esses quadros por segundo. Nós estamos chegando ao final dessa aula. Eu espero que tenha sido bastante interessante. Ela foi uma aula bastante curta, bastante objetiva, com os últimos tópicos que nós tínhamos desse primeiro tópico, ou primeira aula, da nossa disciplina Tecnologias Multimídia. Eu espero que esteja tudo legal com vocês e até a próxima. Valeu!